Olá, neste dia em que nós homenageamos e lembramos os pais, eu sem dúvida não posso deixar de transmitir para todos os pais um grande abraço e muito obrigado, muito especialmente para aqueles que fazem parte da Igreja Nova Esperança. Muito obrigado pelo vosso carinho, pelo vosso ânimo, pela vossa consideração, pelo respeito e também pelo exemplo que vocês têm deixado. Mais uma vez aqui o meu abraço, o meu muito obrigado e muito especialmente também para aqueles que, para além de já não serem pais tão ativos, mas são os pais ainda segundos, que são os avós, também que Deus vos ajude, que Deus vos dê coragem e ânimo e daqui, uma vez mais, mesmo neste período de confinamento, um abraço e que Deus ricamente vos abençoe. Happy birthday, Daddy. There is a friend who's really nice and Daddy. And Daddy is his name. Oh. I love D.I.D. I love D.I.D. I love D.I.D. Daddy is his name. There is a friend who's really nice. Daddy is his name. I love D.I.D. I love D.I.D. I love D.I.D. There is a friend who's really nice and Daddy is his name. I love D.I.D. I love D.I.D. I love D.I.D. and Daddy is his name. I love you, Daddy. Meu papai é maravilhoso, ardoso e bondoso. Meu pai ama ensinar, abrir a Bíblia e até orar. Ele ensina-me a jogar a bola e até tocar viola. Ele ensina-me a lavar a bicicleta e como ser uma grande atleta. Ele ensina-me as coisas da escola e até comer carabola. Ele ensina-me a dançar, a pisar os pés quando é o meu par. O meu papai é perfeito, para mim não tem defeito, mesmo quando ele fica triste comigo. Eu sei porque é que ele está a ser o meu amigo, pois ele está sempre a me proteger e pronto para me defender. Papai, eu tenho tanta gratidão por todo o teu amor e afeição. Que alegria é poder acordar e eu sei que te tenho para abraçar. Que alegria é brincar contigo e que ter o teu pai e o meu amigo. Um feliz dia de pai, meu herói. Que a sua família, que Deus te conte história. Dou meu
Father. Your arms are my shelter, assuring me that it will be better. Your hands are my comfort, lifting me up when I fall short. Your voice makes me strong, teaching me what's right and wrong. Your smile says it all, Father. I love you more than all. May God bless you. Happy Father's Day! Happy Father's Day, Feliz Dia dos Pais. I have heard so many songs, listened to 1,000 tongues, but there is one that sounds above them all. The Father's song, the Father's love, sung it over me and for eternity. It's written on my heart. Heaven's perfect melody,
to 1,000 tongues, but there is one that sounds above them all. The Father's song, the Father's love, sung it over me and for eternity. It's written on my heart. Heaven's perfect melody, the Creator's symphony. You were singing over me, the Father's song. Heaven's perfect mystery, the King of love has sent for me. You were singing over me, the Father's song. The Father's song, the Father's love, sung it over me and for eternity. It's written on my heart. It's written on my heart. Happy Father's Day. I love you, Daddy. My daddy is so extraordinary that sometimes he sounds like a dictionary, and the way that he always sounds so wise, with answering everything and constant advice. He has counseled me on choosing friends and taught me how not to follow silly trends. He has taught me how to be a worshiper of the Lord, how to sing and play piano always in the right chord. He has taken the time to teach me how to pray and how to follow God in the right way. He has given me many strokes with his wit and funny jokes. Daddy, there is no one like you, amazing that will love me like you do. I am very well aware of how special you are, and that is why I will never stay very far. I love you, Daddy. To my daddy that is first class, that has even taught me how to mow the grass, has taught me how to work with money, and even how to see the world more funny. With the weird jokes that he creates, we sometimes laugh like bromates. He is much more than just a funny guy. He is my daddy who has taught me how to fly. Whether on a bike or a drum set, there are many ways that we connect. Whether it's playing music together to praise God, or watching the Eagles as their cheering squad. I have no doubt that you are the best. With you as my daddy, I am very blessed. Pai exemplar. Neste mundo há muitos pais que se pode dizer, este é pai exemplar, mas como si, não há outro que se pode comparar. Os tempos mais memoráveis da minha vida são aqueles desde que entregaste a tua vida ao Senhor Jesus, porque foi desde aí que mostraste-nos o exemplo do que é andar na luz. Não foi tanto por palavras ou ensinos, mas foi mais pelo ato. A sua vida exemplar, dedicação ao Senhor e zelo pelas almas é que têm feito o maior impacto. Tu me ensinaste a responsabilidade da vida, das finanças, para não gastar o que não tem, mas poupando para, nas minhas possibilidades, poder viver bem. Sobretudo, me ensinaste a dar dos meus recursos para a obra do Senhor e para ajudar os outros naquilo que for preciso, com paixão e amor. Há muito que ainda tenho que aprender, que a vida com o tempo nos vai fornecer, mas aquilo que me ensinaste é precioso e o vou reter. A cada dia tentar praticar o bom exemplo que esforçaste para me ensinar. O que é ser pai exemplar? Não requer perfeição, mas sim sacrifício, honestidade e dedicação. Mas, sobretudo, é pai cujo Deus é o Senhor que vive no seu coração. Pai, te amamos muito. Que Deus continue a abençoar-lhe e guardar-lhe. Feliz Dia dos Pais. Olá, a paz de Deus seja convosco. E antes de partilhar alguns pensamentos da parte de Deus para todos nós, vamos fazer uma breve oração para que Deus nos abençoe e que nos ajude a compreender a sua palavra. Pai Celestial, santificado seja o teu nome. É no nome de Jesus, Senhor, que eu oro a ti e te agradeço desde já
pela oportunidade que tu nos dás de poder partilhar estes pensamentos com cada uma das pessoas que nos visualizam este vídeo. Senhor, te agradeço também a oportunidade que nos dás de desfrutar de tantas bênçãos neste dia, ó Senhor. E Pai, também eu te quero pedir a tua bênção especial para os pais, pois que neste dia nós homenageamos os pais e lembramos os pais. E eu te peço, Senhor, que tu abençoes a cada um, Senhor, que dês a tua força, o teu ânimo, a tua direção, para que eles possam desempenhar bem o seu ministério aqui na terra, ó Senhor. Te peço também por todos aqueles que vão visualizar este vídeo, ó Senhor, que tu possas abençoar a cada um deles e que cada um possa também entender, Senhor, a tua mensagem, Pai. Oro também para que tu me ajudes, que fales connosco, que abençoes a minha mente, Senhor, e que eu possa ser um canal de bênção, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isto. Amém. A minha meditação de hoje tem como tema um grande pai. E escolhi esta meditação porque hoje aqui nos Estados Unidos é o dia em que se homenageia os pais. E neste sentimento de homenagem eu gostaria de partilhar convosco uns breves pensamentos sobre este tema, um grande pai. E começo em primeiro lugar por referir alguns aspectos relacionados com a pessoa de pai. E pai é um ser muito importante na vida dos filhos. Mesmo que para alguns a pessoa do pai tenha pouco ou até nenhum significado, porque para eles o pai não diz muito, sempre que se fala de pai, associa-se esse nome a uma pessoa, não apenas que dá origem a um ser, mas também a alguém que tem por responsabilidade educar, sustentar, proteger, bem como ainda ser o exemplo da vida para uma família. E são estes comportamentos que definem o pai: responsabilidade, de educar, de sustentar, de proteger. E estes comportamentos também encontramos-los alertados em todo o contexto da palavra de Deus. E o ensino de Deus assim, ele aponta para estes comportamentos desta responsabilidade de um pai. Eu começo por ler um texto bíblico que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versos 6 e 7. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E repare, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também em Provérbios, no capítulo 22 e verso 6, diz assim: ensina, isto é, educa, instrui, a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Este ensino não é exclusivo do Antigo Testamento. Da mesma forma, o Novo Testamento também tem o ensino e não se desvia deste ensino, destas responsabilidades que um pai tem. Efésios, no capítulo 6 e verso 4, Efésios 6, 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. E agora repare: mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Assim, concluímos que ser pai é uma função, é um trabalho, é um ministério de grande responsabilidade e de grande importância no seio da família. Mas apesar das deficiências dos pais humanos e deles estarem sujeitos muito longe da perfeição, eles têm esta responsabilidade. Têm a responsabilidade realmente de amar os seus filhos, de educá-los e de tentar dar-lhes o melhor para eles. Não é? E esta é a responsabilidade do pai. Um segundo ponto que eu queria mencionar também é que a nossa existência vai para além de um pai terreno. Esta realidade ela é confirmada pelas Escrituras Sagradas. Escrituras com que nós sabemos é o livro que os cristãos amam, seguem e procuram obedecer. E as Escrituras Sagradas ensinam de muitas maneiras e em muitos textos da Bíblia que Deus é o nosso Pai. E Deus, como nosso Pai, é aquele que deu a origem à geração humana. Mas não obstante as Escrituras Sagradas nos transmitir este ensino,
existem ainda muitas pessoas que, dizendo-se entendidos, não é? Procuram defender a ideia de que o ser humano existe por evolução do macaco. E é este erro que faz com que muitas pessoas não aceitem que Deus é o pai da geração humana. E para além destas razões, e que, como eu disse, podemos encontrar nas Escrituras, uma das provas que nos ajuda a alicerçar esta certeza de que foi Deus que criou o ser humano é as próprias palavras de Jesus. E Jesus foi um ser que viveu neste mundo e que ninguém até hoje questionou a sua existência. Portanto, creem e aceitam que Jesus existiu. E é o próprio Jesus que em muitos textos nos fala que nós temos um Pai no céu. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5 e no verso 16, Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a quem? O vosso Pai que está onde? Nos céus. Mateus 7,11 diz também o seguinte: ora, se vós, que sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, e agora cá está, o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ainda um outro texto, em Mateus no capítulo 6 e no verso 6, nós lemos que quando Jesus fala da oração, quando ele transmitiu a oração modelo, ele diz: mas quando tu orares, entra no teu quarto e fechando a porta, repare, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E diz o verso 9: portanto, orai vós deste modo. E como é que devemos orar? Pai nosso, e agora cá está, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Assim, e com base nas Escrituras, e também com base nas palavras de Jesus, nós temos de aceitar este ensino. Que nós não temos apenas um Pai terreno, mas temos também um Pai divino. Mas porque, infelizmente, nem todo o ser humano tem ou teve um pai carinhoso, amoroso, e outros, infelizmente, nem sequer conheceram os seus pais, é que para alguns chamar Deus de meu pai não tem significado ou tem pouco significado. Daí a diferença de muitos para com Deus. Todavia, a realidade é que temos um Pai celeste que nos ama e que em todo o tempo Ele se preocupa conosco. O profeta Naum fala do nosso Pai celeste de uma forma abrangente e muito bonita. Está lá no livro do profeta Naum, no capítulo 1 e no verso 7. Diz assim: o Senhor, e este Senhor é Deus, aqui no hebraico é Adonai, e que é uma referência a Deus Jeová, Yahvé, que significa eu sou, e que porque a palavra Yahvé é formada por apenas consoantes, não tem vogais, e portanto não era possível ler, e por isso também, e também porque havia um respeito à pessoa de Deus, então no hebraico não se usa a palavra Jeová, mas ele usa esta expressão Adonai. E Adonai é uma referência a Deus. Assim, na nossa leitura e na nossa tradução, o que é que nós lemos aqui? Lemos aqui: o Senhor, e este Senhor é Deus, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ainda também, e numa expressão muito semelhante, o profeta Jeremias também tem esta mesma referência a Deus. E diz assim, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e no verso 25, que diz assim: o Senhor, e cá está a mesma questão do texto anterior, o Senhor Deus é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Deus, o Senhor, é bom.
E Jesus confirmou esta realidade quando ele disse a um jovem que o chamou de bom. Ele diz lá isto, em Mateus 19:17. E disse-lhe Jesus: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Então Jesus, ao dizer que não há ninguém bom senão Deus, ele está a transmitir o ensino de que o cuidado, a bondade de Deus Pai, por cada um de nós, tem uma dimensão superior, é inigualável a qualquer bondade humana. Isto porquê? Porque a bondade de Deus é perfeita, é imutável, é eterna e não depende de circunstâncias. Mesmo que um pai terreno, isto para compararmos um pouco, mesmo que um pai terreno procure dar o melhor aos seus filhos, devido às suas imperfeições e devido às suas limitações humanas, ele não consegue fazer o que gostaria. Ao contrário, o Pai Celeste pode e quer fazer muito mais por nós do que aquilo que o Pai terreno pode fazer. Então, vamos analisar um terceiro ponto, que é vermos qual é a grande dimensão da bondade e da ação de Deus. E, em primeiro lugar, nesta grande dimensão da bondade de Deus, eu vou referir que Deus é bom. Porquê? Porque Ele preocupa-se connosco. O cuidado de Deus por nós é grande. Nós, com a nossa mente, não podemos atingir e imaginar a grandeza da bondade de Deus. Assim, como nossos filhos desfrutam de paz e de tranquilidade por saberem que nós, os pais, fazemos tudo por eles, tentamos cumprir os seus desejos e às vezes alguns até difíceis e outros que não são tão bons quanto isso, mas eles confiam em nós, também nós devemos e precisamos de confiar em Deus, descansar, ter paz em Deus, porque Deus é um Pai que se preocupa conosco. E como disse há pouco, numa dimensão superior a qualquer bondade e prática e atitude de qualquer pai humano. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 6 e no verso 28, Jesus, ao falar do cuidado que Deus Pai tem por nós, ele disse o seguinte, olha o que ele disse, Mateus 6, 28. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, estáis preocupados, não é? Diz, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E o verso 30 ao 32 diz assim, pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Não terá Deus mais preocupação com vós? Claro que tem. E depois diz o verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Isto é normal. Mas olha o que ele diz. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus Pai, Ele conhece as nossas necessidades e Ele preocupa-se connosco. Logo, a ideia transmitida por alguns que dizem que Deus criou o homem e depois o abandonou, não é verdade. Porque Deus se preocupa connosco. Nós temos valor para Deus. E por isso Deus dá toda a atenção e, como vimos, se Deus preocupa-se com coisas tão simples e tão bonitas da natureza, muito mais. Ele se preocupa com cada um de nós. Num segundo ponto, referente ainda à bondade e à grandeza de Deus, posso dizer-vos que Deus é bom porque Ele nos protege. Ele é bom, é um Pai bom, acima de qualquer pai, porque Ele presta-nos todo o socorro necessário nas nossas adversidades. Todos nós sabemos que enquanto somos crianças menores,
pai é uma pessoa que representa para nós um lugar seguro da nossa vida. Pois nós estamos debaixo da sua proteção. Estamos nos seus braços e Ele cuida de nós. Assim como filhos de Deus, também temos que nos entregar nos braços de Deus e descansar nele. Ele é a nossa proteção. E aquele que confia em Deus não precisa de ter medo, porque Deus está ao seu lado. Davi expressou a sua experiência da seguinte forma. 2 de Samuel 22, 2 e 3. Disse, pois, Davi, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. O meu escudo e a força de minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Senhor, de violência me salvaste. Deus, como o nosso Pai, Ele caminha connosco todos os dias. É Ele que nos sustenta a nossa mão. E por isso a sua presença como Pai faz-nos descansar. E Hebreus 13:6 fala disto. Diz assim: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Não tememos. Porquê? Porque Deus está connosco. Deus protege aqueles que são seus. Deus ama e protege e guarda todos aqueles que o amam. Por isso diz lá o Salmo, não é? Ele dá ordem aos seus anjos para proteger aqueles que Ele ama. Verso, em terceiro lugar, o terceiro ponto, diz assim: Deus é bom, porque Ele cuida das nossas necessidades. Não é? Deus é bom, não apenas porque nos protege, mas Ele é bom também porque Ele cuida das nossas necessidades. Deus dá-nos o suprimento necessário para o nosso bem-estar. E neste contexto eu começo primeiro por partilhar o aspecto das nossas necessidades espirituais. E o primeiro problema espiritual que cada ser humano tem é a impossibilidade de se relacionar, de se comunicar e de chegar à presença de Deus. E isto porquê? Por causa do pecado. E o pecado, como nós sabemos, é toda a desobediência, é toda a atitude que é errada, toda a atitude que é tomada contra os princípios de Deus, contra os mandamentos de Deus, e toda essa atitude é denominada de pecado. E é essas atitudes que nos afastam de Deus. Por isso, Isaías diz que nós os nossos pecados fazem divisão, fazem separação entre nós e Deus. Mas o verso de Romanos 3:23 fala um bocadinho mais disso. Diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por isso Deus teve de solucionar este problema. Porque Deus sempre desejou e sempre teve vontade de se relacionar com o homem. Por isso é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para se poder se relacionar. Mas o pecado afastou o homem. O pecado afastou-nos, separou-nos de Deus. E Deus não ficou de braços cruzados. Deus não se acomodou a essa situação. Mas Ele tomou uma decisão. E qual foi essa decisão? Foi dar o seu filho. Foi dar Jesus, o seu único filho, para vir a este mundo, para morrer por nós, para nos dar a salvação e para de novo nos comunicar, nos levar outra vez de novo a uma relação com Deus. Por isso o célebre verso de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Romanos, no capítulo 6 e verso 3, também vemos alguma coisa mais ali, que diz assim: porque o salário do pecado, ou a recompensa do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito, a dádiva de Deus, qual é? É a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. E ainda em Romanos 8:1, também diz alguma coisa lá muito importante. Diz que, porque agora
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mais um versículo ali, no livro dos Salmos, agora no verso 40, no Salmo número 46, 1 e 2, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deus é o nosso refúgio. Um outro problema espiritual para nós, e que por vezes nós também enfrentamos, é uma inquietação, é uma tristeza interior, não é? E que muitas vezes essa tristeza, essa inquietude interior traz-nos o quê? Falta de paz. E todos nós passamos muitas vezes por estes momentos de tristeza, de angústia, de desânimo, não é? Mas Deus também soluciona este problema. Ele, como um bom pai, está connosco para nos consolar, para nos animar e tirar de nós esta tristeza do nosso coração. Deus, como um pai, protege, dá força, dá ânimo e dá confiança, não é? Todo aquele que confia nele, que descansa nele. Davi, na sua experiência, diz que a alegria de Deus vem até nós, mesmo quando passamos por momentos que parece que tudo termina, que estamos numa escuridão. Por isso é lá no Salmo 30 e o verso 5, a linha B, a parte final do verso, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Este é o Deus, é o nosso Pai que nós temos, que nos dá tranquilidade, que nos dá conforto, não é? Por isso também o próprio salmista dizia: ainda que eu passe por momentos de dificuldade, Deus estará comigo, ao meu lado. Mesmo que as coisas, que o vento, que as tempestades venham sobre nós, Deus está ao nosso lado para nos consolar, nos confortar e nos animar. Amém? Por esta grande bênção que nós temos, de um Deus que nos protege em todas as circunstâncias. Gostaria de referir ainda mais outras bênçãos espirituais que nós podemos alcançar e que Deus nos dá. E apenas vou-me focar em Efésios, no capítulo 1, versos 3 a 7. Não é? Apenas este, porque aqui nesta leitura temos três bênçãos muito importantes, que dão paz, dão alegria, dão felicidade a nós. E lemos assim em Efésios, no capítulo 1 e no verso 3. Diz assim: bendito, e cá está, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E diz o verso 4, como também, e cá está a primeira referência que eu queria fazer, como também nos elegeu. Isso significa nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. No verso 5 temos a segunda bênção. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Por outras palavras, mesmo antes de todas as coisas, Ele nos destinou. Ele nos designou para nós sermos seus filhos. Fazemos parte desta grande família espiritual. E agora vamos ao verso 7 e que temos ali outra referência a outra bênção. Diz o verso 7. Em quem temos o quê? A redenção. E a redenção fala de salvação. E salvação pelo sangue, o sangue de Jesus. Sangue que nos redime de todas as ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então todas estas são bênçãos. Para além de tudo aquilo que eu disse antes, só aqui nestes bocadinhos, nestes 3 versículos, nós encontramos 3 grandes bênçãos. Deus nos escolheu, Deus nos destinou para ser seus filhos, Deus nos salvou, nos regenerou, Deus perdoou os nossos pecados, nos cobre com o sangue de Jesus Cristo. E estas são todas as bênçãos que nos devem levar, a cada um de nós, a darmos graças a Deus por este grande
Pai, por este bom Pai que nós temos no céu e que se preocupa conosco. Em segundo lugar, melhor dizendo, o nosso Pai Celeste cuida também das nossas necessidades materiais. Não só das espirituais, mas também das necessidades materiais. E Davi, ao falar da sua experiência com Deus, ele diz isto lá no Salmo 34 e no verso 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, cá está, de nada têm falta. Ainda no livro dos Salmos, agora o número 27 e verso 25, diz: fui moço e agora sou velho. Mas cá está. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Também Paulo reforça esta realidade. E lá em Filipenses, no capítulo 4 e verso 19, ele diz: o meu Deus, cá está, segundo as suas riquezas, olha lá o que é que ele diz, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. E também Jesus Cristo reforçou esta realidade, que temos um Pai que nos abençoa grandemente. Por isso, ele, por exemplo, mencionando apenas Mateus 6, 19 a 34, ele fala aí destas bênçãos materiais que Deus nos dá, não é? Já lemos alguns versículos sobre este texto, mas eu apenas agora queria referir os últimos 2 versículos deste texto, não é? E quem gostar e desejar pode ler este texto de Mateus, desde o verso 6, ou melhor, Mateus 6, desde o verso 19 até o verso 34, mas eu vou ler este 33 e o verso 34, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e agora? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isto é, em cada dia, Deus, Pai, cuida de nós. Por isso, deve-nos dar uma paz, uma tranquilidade. Porque temos a certeza de que temos um Pai que cuida das nossas necessidades. Em relação às bênçãos materiais, nós ao lermos e estudarmos as Escrituras, nós encontramos muitos exemplos que nos mostram e comprovam comprovam a provisão de Deus sobre aqueles que são o seu povo. Aqueles que o amam, aqueles que o servem. Não é? E muitos exemplos mostram que Deus transmite, dá bênçãos e cuida daqueles que são seus. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 8 e no verso 4, nós lemos acerca de Israel, quando aqueles 40 anos andaram no deserto. E vamos ler o que diz lá. Deuteronômio 8,4. Diz assim: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Nada faltou a Israel. Nada. Porque Deus cuidou deste povo. Mesmo caminhando no deserto, nada. Deus lhe deu alimento, deu-lhe água, deu-lhe proteção, deu-lhe sombra, tudo. Deus cuidou deles. Diz aqui, nada faltou a eles. Agora, em 1 de Reis, no capítulo 17 e no verso 6, nós lemos acerca de Elias, o grande servo de Deus, que também, num momento muito difícil e complicado da sua vida, quando ele enfrentava um momento de grande fome em Israel, aí também nós vemos que Deus cuidou do seu servo. E lemos lá em 1 de Reis, no capítulo 17 e no verso 6, o seguinte: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Deus cuidou. Havia fome, havia necessidade, mas Deus estava ali, com um meio sobrenatural, dando apoio a este seu servo. E ainda nesse mesmo tempo, havia também uma viúva de Sarepta. Era uma viúva que adorava a Deus, confiava a Deus, depositava toda a sua esperança em Deus, e Deus também cuidou dela.
né? Deus, através do profeta, Deus também a abençoou, Deus também foi com ela, e nós lemos em 1 de Reis, no capítulo 6 e no verso 16, o que é que o texto bíblico fala acerca da provisão de Deus para esta mulher. Diz assim: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Nada faltou a esta mulher, porque Deus suprou as suas necessidades. E graças a Deus, como nós temos visto por Jesus, que Deus ainda continua a proteger a cada um daqueles que são seus, daqueles que o amam, que lhe obedecem, que são submissos a eles. Deus também cuida ainda hoje dos seus servos. Um outro problema que muitas vezes o ser humano enfrenta é a doença física. Mas também aqui nós temos que ter paz e tranquilidade, porque sabemos que o nosso Pai Celeste também soluciona este problema. Deus também tem esta bênção para nós, a bênção da cura física. E voltando à experiência da vida de Davi, nós lemos lá no Salmo 103, verso 1 e 3, que diz assim: bendize, isto é, dá louvores, se agradecida, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga, glorifique o seu santo nome. E o verso 3 diz o seguinte: Ele, Deus, é o que perdoa todas as tuas iniquidades, e agora? E sara, cura todas as tuas enfermidades. Ainda em Êxodo, no capítulo 15, verso 26, nós vemos que a obediência às leis divinas, né, ela transmite para nós bênção. E foi isso que Deus disse ao seu povo. E ele diz lá em Êxodo 15, verso 26, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, agora, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E aqui deixe-me fazer uma pequena nota. Todos nós gostamos de bênção e todos nós queremos a cura, todos nós queremos libertação para a nossa vida. Mas repare que este texto diz que se nós obedecermos a Deus, se nós estivermos debaixo da sua obediência, se nós fizermos a vontade de Deus, Deus sim honra a nossa obediência, a nossa fé com cura. E há muita gente que quer cura física, mas não se quer submeter à obediência de Deus, não quer fazer a vontade de Deus, mas quer cura. Só que o texto bíblico nos ensina que o grande Pai do céu abençoa, mas abençoa sob condições. E esta condição é nós sermos obedientes e submissos e vivermos em submissão e em rendição à vontade de Deus. Grande é este Pai que nós temos. Grande é este Pai que nós temos. Resumindo, direi que não há bênção maior do que esta. Não há. De termos o quê? Um Deus Pai, que é bom e que está ao nosso lado. E que Ele, como eu disse no início e repito, Ele supre, Ele está acima de qualquer comportamento humano. E Ele não pode ser equiparado, não pode ser igual, porque Ele faz muito mais daquilo que nós podemos pensar e imaginar, não é? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Não é? João 14:13. João 14:13, Jesus diz alguma coisa muito bonita ali. Diz, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ainda 1 João 5:14 diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tudo o que pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Este é o Pai que nós temos. E precisamos em cada dia da nossa vida, darmos graças a Deus, glorificar a Deus pelo grande Pai que nós temos.
E o último ponto que eu queria referir acerca deste grande Pai e este bondoso Pai que nós temos é que o nosso Pai Celeste é bom porque Ele nos perdoa quando reconhecemos o nosso erro. Também é um Pai que perdoa. E vemos isso lá no Salmo 103, verso 13 e 14. Diz lá: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor, Deus, se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a sua estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus compadece-se daqueles que o temem, não é? Deus não é apenas um pai que castiga. O que realmente alguns cristãos não querem acreditar, nem querem aceitar que Deus castiga. Não, Deus é bom, Deus é só amor, só falam desta bondade de Deus. Mas não, nós temos que ser equilibrados e saber que Deus é amor, mas que Deus também é justo. Deus é um juiz. Deus também tem a sua justiça. E Provérbios 13, 12 diz isso mesmo. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Essa é uma realidade. Deus castiga, Deus repreende. Por isso, como filhos, também temos que ser obedientes, obedecer aos nossos pais, obedecer a Deus, ser fiel a Ele, para que Ele também não tenha que nos castigar. Não é? Mas também este Pai, este maravilhoso Pai que nos castiga, não é? Ele também é um Pai que nos perdoa. Ele também é um Pai que está de coração aberto para perdoar. Não é? Ele está de braços abertos como naquela parábola do filho do pródigo, daquele pai em que está à espera que o seu filho regresse e quando ele vê ao longe o seu filho está de braços abertos para o receber, para o perdoar. E o nosso Deus é assim também. Quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós falhamos e curvamos e nos humilhamos diante de Deus, Deus é este Pai maravilhoso que está de braços abertos para nos perdoar. E em 1 João 1,9, vemos isso mesmo. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele perdoa. E a oração modelo dada por Jesus, não é, faz referência a esta atitude que nós temos que ter. E diz lá, Mateus 6,12, na oração ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, é o pedido que nós fazemos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Portanto, cada um de nós, como filhos, temos que reconhecer o nosso erro. Não é? Temos que reconhecer como aquele filho que diz: eu pequei contra o Pai do céu e perante o meu Pai terreno. Eu pequei. E por isso ele correu. Eu vou pedir ao meu Pai que me perdoe. E é isto que nós temos que fazer também. Reconhecer que nós falhamos. Há pouco o texto do Salmo diz que nós somos pó e por isso mesmo nós falhamos. Mas o que é importante é nós reconhecermos e corrermos para o nosso Pai, não é? Às vezes, naquela expressão popular e aquele ditado popular que diz: quem diz a verdade não merece castigo. E nesse contexto podemos aplicá-lo para Deus. Quando nós reconhecemos e dizemos: Senhor, me perdoa, Senhor, eu cometi, eu falhei, Deus está pronto a perdoar. Não é? É isso que Deus espera dos nossos comportamentos. Não é? E quando Deus perdoa os nossos pecados, eles são apagados por completo. Ou seja, Deus não se lembra mais deles. Deus nos perdoa totalmente e por completo. Isaías 43, 25 fala disso mesmo. Diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. E agora? E dos teus pecados me não lembro. E outra expressão diz que o lanço para trás das costas, lanço para as profundezas. É este o Pai amoroso que nós temos. Que Deus nos ajude também a poder reconhecer estas verdades e saber viver de acordo com estes aspectos. Amém? Muitos outros aspectos poderíamos ainda referir, mas eu fico por aqui, porque também não quero ser maçador, mas que gostaria que você e eu também próprio começássemos em cada dia mais a ter esta reflexão grande. Eu tenho um grande Deus, um Deus que me ama, um Deus que me protege, e por isso em cada dia nós devemos viver com alegria, com prazer, sabendo que realmente nós temos um grande Deus e um grande Pai.
Assim, deixe-me concluir e para dizer o seguinte: se é bom e é agradável reconhecer o Pai terreno que nós temos, não é menos bom e agradável também reconhecer que temos um grande Pai nos céus. E este Pai é um grande Pai e é incomparável. Não se pode comparar. Não tem comparação, porque é um Pai, como eu disse, que está acima de todos o ser humano. São comportamentos que a nossa mente não consegue qualificar, porque Deus está para acima de cada um de nós. E muito mais ainda, devemos ser gratos a Deus. Porquê? Porque este grande Pai, para além de ser o Pai do céu, é um Pai eterno. É um Pai que não tem fim. Vivamos o que vivamos, o tempo que vivamos, os anos que vivamos, temos uma certeza de que Deus é o mesmo Pai ontem, hoje e será eternamente, não é? Portanto, eu gostaria de recordar aquilo que nós aprendemos hoje. Recordamos que temos um Deus bom. Porquê? Porque Ele preocupa-se connosco. Ele é um Deus bom porque protege-nos. Ele é um Deus bom porque cuida das nossas necessidades, quer espirituais, quer materiais. E por último, nós também dissemos que Ele é bom porque Ele nos perdoa quando nós reconhecemos os nossos erros. Perante tudo isto, o meu apelo é este: vamos ser continuamente agradecidos por este Pai amoroso, por este Pai bondoso que nós temos. Por isso, nenhum de nós pode ser um filho ingrato, mas tem que ser um filho agradecido, um filho amoroso, um filho que ama o seu pai e que tenta fazer o mais e o mais e mais para agradar ao seu pai, porque Ele é bom, Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Mais uma vez eu peço, como um apelo, entreguemos-nos diariamente nas mãos do nosso Pai, para que Ele nos possa abençoar, dar o carinho que necessitamos, dar-nos o conforto que nós necessitamos. Que Deus vos ajude, que Deus vos abençoe e uma continuidade de um bom dia. Até à próxima semana, se Deus quiser. E um grande abraço para todos os pais, para aqueles que me ouvem. Que Deus vos abençoe.